Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia, né? Para você acompanhar. E eu transmito de forma antecipada. Assim, os ministros da palavra, os padres, os bispos, os diáconos, podem se preparar melhor, porque eu pesquiso em sites confiáveis. Por exemplo, agora eu estou pesquisando aqui no site da Comunidade Católica Nova Aliança, tá bom? Então você acessa meus endereços eletrônicos, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel, ou facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Este vídeo é da liturgia de 25 de julho de 2023, terça-feira, dia de São Tiago Maior Apóstolo. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o Glória, o Prefácio dos Apóstolos e o Ofício da Festa. Antífona da entrada. Andando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que consertavam suas redes, e ele os chamou. Trecho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 e 21. Oração do dia. Rezemos, coloque a sua intenção com sinceridade, com fé, com amor, com esperança. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 126, versículos 1 ao 2 AB, 2 CD ao 3º, 4 ao 5º, 6º. Refrão, versículo 5º. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu seus cativos, quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre as lágrimas ceifarão com alegria.
Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. A aclamação é com João 15, versículo 16, e a proclamação com Mateus 20, versículos do 20 ao 28. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim disse o Senhor. Assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefões das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novalianca.com.br, para dar sua vida. Na festa do apóstolo São Tiago Maior, irmão de João, filhos de Zebedeu, a liturgia vem chamar nossa atenção para a participação do discípulo na mesma missão do Mestre. Assim como Jesus deu sua vida pelo mundo, também Tiago pode sacrificar-se pelo Evangelho. No livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas registra que Tiago morreu pela espada a mando de Herodes. Atos capítulo 12, versículo 2. Mas o Evangelho de hoje, Mateus 20, versículos do 20 ao 28, nos apresenta o contraste entre a glória terrena e o cálice de Jesus. A mãe de João e Tiago fez o papel de porta-voz dos filhos, pediu para eles uma posição de honra especial quando Jesus viesse a estabelecer o seu novo reino, sinal claro de que ainda sonhavam com um reino material, político, social, que suplantaria mesmo o brilho dos tempos de Salomão. Olha, eles naquele momento
tanto os filhos quanto a mãe pensavam num reino material naquele momento. Um reino político, social, que suplantaria o brilho dos tempos do rei Salomão. Jesus responde-lhes com outra pergunta: podeis beber o cálice que eu hei de beber? Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Ora, de que cálice ele está falando? Trata-se de uma expressão figurada. A copa, ou cálice, representa o sacrifício, pois nela se recolhia o sangue dos animais oferecidos no templo da primeira aliança. O cálice supõe uma vítima, cujo sangue é aspergido sobre a assembleia em um ritual de purificação. Por várias vezes, no Evangelho, Jesus se refere ao seu cálice. João 18, versículo 11, Mateus 26, versículo 39, a taça que é a imagem do batismo de sangue que sofreria no Calvário. Caberia também aos apóstolos a oportunidade de sofrer perseguições, e até o martírio, testemunhando a fé com a própria vida. Por ora, a pretensão dos dois irmãos provoca ódio e ciúme nos companheiros, pois a ânsia de glória e de sucesso estabelece a competição e leva à fratura da unidade. Futuramente, ao imitarem seu mestre com uma vida de serviço à igreja, de total dedicação a seu rebanho, acharão a unidade no comum martírio. De fato, a palavra comunhão não se refere a uma comum união, como alguns procuram interpretar. Em sua raiz latina, a palavra communio tem dois M's, um do prefixo com e outro do termo munus, tarefa, para mostrar que só entramos em comunhão quando assumimos nossa tarefa comum. É a missão que nos põe em comunhão. Se o trono separava os discípulos, o evangelho, a cruz e a espada haveriam de uni-los para sempre no mesmo amor e na mesma fé. Por que temos caminhado com Jesus? Pela glória ou pela cruz? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse o apóstolo São Paulo em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos aos santos do dia. Como eu já disse anteriormente, é uma missa de São Tiago Maior. A cor vermelha, já falei. O rito da missa tem o glória, o prefácio dos apóstolos, o ofício da festa. E falemos um pouquinho então sobre São Tiago Maior, que é o irmão de João. Tiago foi apóstolo e mártir. É santo do dia 25 de julho. Irmão de São João Evangelista, foi um dos primeiros a atender ao chamado de Nosso Senhor. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Mateus 14, versículos de 21. Mateus capítulo 4, versículos de 21 a 22. Estava presente na transfiguração e na agonia de Jesus. Decapitado em Jerusalém por ordem do rei Herodes Agripa, trata-se do primeiro dos apóstolos a receber a coroa do martírio. Anunciou o Salvador na Espanha e seus restos mortais repousam em Compostela, na Galiza. Santo do dia 25 de julho, São Cucufate. É um santo que eu não conhecia. Você já ouviu falar? São Cucufate, mártir do século IV, nascido na África, partiu para a Espanha desejoso de alcançar o martírio. Morreu transpassado pela espada em Barcelona, na Espanha, durante a perseguição do rei Diocleciano, rei imperador. Santa do dia 25 de julho. Tem uma santa aqui. Vamos passar uma pequena biografia dela. Santa Olímpiades.
Santa Olímpiades, viúva, faleceu em 408. Tendo enviuvado ainda muito jovem, dedicou-se ao serviço de Deus em Constantinopla e foi fiel discípula de São João Crisóstomo. Outra santa. Santa do dia 25 de julho é a abadesa Glodesinda. Santa Glodesinda do século VI. Fundou o mosteiro São Pedro de Metz, na França. Ela foi abadesa deste mosteiro. Santa do dia 25 de julho, Santa Maria del Carmen Sales e Barangueiras, virgem e fundadora. Faleceu em 1911, constituiu em Madrid, na Espanha, a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, dedicada à educação feminina, baseada numa sólida formação religiosa e cultural. Santos do dia 25 de julho, os beatos Rodolfo Aquaviva, Afonso Pacheco, Pedro Berna e Antônio Francisco, presbítero, e Francisco Aranha, religioso, mártir, falecidos todos eles em 1583. Então são beatos, né? Missionários da Companhia de Jesus na Índia. Foram mortos pelos seus carrascos, que tiveram ódio a eles porque eram cristãos. Gente, muitos mártires. Mártires a perder de vista. Santo do dia 25 de julho, Beato Antônio Lucci, bispo, faleceu em 1752. Religioso franciscano eleito bispo de Bovino, na Itália. O estudo, a oração, a pregação e a generosidade para com os pobres foram os pilares de sua vida. Santa do dia 25 de julho é a Beata Maria Teresa Kowalska. Foi virgem e mártir. Maria Teresa Kowalska faleceu em 1941. Era uma religiosa clarissa, foi presa no campo de concentração de Działdowo, na Polônia, onde permaneceu firme na fé até a morte. Irmãos e irmãs, uma expressão hebraica, Shalom Adonai, significa a paz de Deus, a paz de meu Senhor Jesus Cristo, que é o meu Deus. El Shaddai, também do hebraico, ele proverá, Deus proverá, o Deus do impossível. Professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde responde as perguntas dos cristãos diariamente, respondeu que Deus pode nos dar uma dessas três respostas, sim, não ou espere. É que for melhor ele falar para nós. E agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Será a segunda e derradeira vinda de Jesus para o julgamento universal. Neste dia, muitos irão para o céu, mas infelizmente muitos também irão para o inferno, a tormenta eterna. Por que irão para a tormenta eterna? Porque rejeitaram Deus. Triste isso. Esse Deus misericordioso, Deus de amor, quer amor maior do que alguém que se humana, sofre, morre na cruz por nós, vence a morte, ressuscita, sobe aos céus, ascendeu ao céu, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso como nosso sumo sacerdote, nosso intermediador, nosso mediador, nosso irmão primogênito. Não existe amor maior do que esse. Aí quem rejeita porque não quer viver com Deus. Eu quero. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus,